Olá, estamos aqui em mais uma atividade do Congresso. Meu nome é Fábio e vamos dispor para vocês o assunto cannabis nos sistemas de saúde, vinculando a desprescrição e a transdisciplinaridade. Eu sou farmacêutico, estou nesse segmento da cannabis desde 2019. Hoje estou coordenador na ABICAM, que é uma associação vinculada ao desenvolvimento setorial. Ajudei na cofundação do Grupo de Estudos Farmacêuticos da Cannabis, o GFCAP, e atuo como consultor pela Cambionn em projetos relacionados à cannabis sativa. Tenho um aprimoramento extensivo em cannabis pela Federal Rural do Rio de Janeiro, de 2020, entre outras certificações, destaco essa. Nós estamos hoje trazendo essa inserção dos fitocannabinoides no sistema de saúde com a visão de sustentabilidade desse sistema de saúde, ou dos sistemas de saúde. Como que isso é possível? Né? Através de fitocannabinoides, de insumos ou de descobertas através desses insumos. Então, nós vamos fazer uma sequência em que a inserção da cannabis nesse sistema de saúde, a gente vai fazer uma revisão para entender como que a cannabis ela pode ser uma porta de entrada suficiente para o sistema de saúde, como que o sistema endocannabinoide é esse vetor de mudanças, como que o cuidado integrado é o campo dessa transdisciplinaridade, e como que é o caminho, né, do paciente pode, num processo de desprescrição, é uma palavra que envolve aqui um esforço para falar, e esses processos, né, nessa desprescrição, podem colaborar para esse caminho do paciente no sucesso do seu tratamento. O canabidiol, as novas empresas, oportunidades e contramão. Então, como que a cannabis ela movimenta diferentemente o mercado e os encaminhamentos para vocês darem sequência nesse assunto. Então, por que a cannabis é transdisciplinar e por que temos uma necessidade de desprescrição, né, num caráter sistêmico? Nós temos vários pacientes, perfis de pacientes e vários profissionais envolvidos com a inserção desse tratamento. Por isso a gente considera ela transdisciplinar, vocês vão perceber mais ao longo da apresentação, e a necessidade da desprescrição ser sistêmica, porque nós temos um quadro hoje de hipocondria do brasileiro, são 90 mil drogarias para, assim, colocar uma pontinha do que significa essa condição da desprescrição sistêmica que a gente vai explicar. Mas para vocês entenderem melhor a transdisciplinaridade, a gente tem os conceitos de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e pluridisciplinaridade. Quando a gente está lá naquela comissão de infecção hospitalar, né, a gente está num ambiente de multidisciplinaridade dentro do hospital. Quando a gente está, por exemplo, envolvendo uma pesquisa, muitas das vezes ali na área acadêmica, a gente tem muitos processos interdisciplinares de cooperação, diálogo entre as disciplinas envolvidas, né, para uma ação coordenada. A transdisciplinaridade, ela entra no caráter de várias disciplinas, né, em cooperação e interdisciplinas juntas. Então, aqui na cannabis a gente tem esse processo, mas muitas das vezes ela vai entrar até no caráter pluridisciplinar, porque a gente vê, por exemplo, essa cooperação indo além, né, da temática específica, né, quando a gente vê governo, quando a gente vê empresas, quando a gente vê o meio jurídico envolvido, o próprio paciente buscando o seu direito, né? Então, a gente entra nessas características. Mas para um entendimento bem direcionado à caracterização, por exemplo, do produto, um fitoterápico em si, a cannabis ela é uma planta, então o seu insumo torna-se um medicamento com característica de fitoterápico, fitofármaco. Ele envolve desde o agrônomo a um processo biotecnológico, a um processo químico, a área farmacêutica e a área médica nessa jornada. E quando a gente envolve o paciente, a gente está com a psicologia, a nutrição, o fisioterapeuta, o assistente social, o biólogo, o profissional do direito envolvido. Então, é muito importante perceber que haverão atores envolvidos tanto com o produto quanto com o paciente em caráter transdisciplinar, para vocês perceberem
essa pluralidade do tema que muitos profissionais estão envolvidos hoje. Cannabis como recurso da realidade brasileira de patologização medicalizada crônica. O que é isso? Isso é uma tese de doutorado? Que tema é esse, né? Quando a gente fala da desprescrição e do que a cannabis vem a ofertar de oportunidade, ela entra num problema crônico do Brasil, que é o uso de medicamento de forma desordenada, vamos dizer assim. Então, ela entra como esse recurso para mitigar essa patologização medicalizada crônica. Assim como, compreendendo esse raciocínio, várias outras plantas poderão contribuir. Mas um exemplo muito direcionado é a polifarmácia, que nós estamos com uma paciente de 82 anos usando 22 medicamentos. Né? Uma paciente que saiu da UTI, está com o médico dela sendo intensivista, mas é uma paciente que é diabética, hipertensa, faz hemodiálise, tem dor neuropática, dor na coluna, início de Alzheimer, início de Parkinson, intestino preso, coluna com necessidade cirúrgica, teve isquemia, teve início de trombose, mas a gente precisa saber a doença de base, né, a patologia de base dela, para poder fazer qualquer intervenção. A gente vendo aqui, né, por exemplo, Ritalina com algum antidepressivo, por exemplo, vai ter alguma incompatibilidade, ou a venlafaxina. A gente já percebe incompatibilidades aqui, que haverá necessidade de diminuir alguns medicamentos. Então, aqui entra alguns aspectos de farmácia clínica, alguns aspectos de monitoramento do paciente, encaminhamento, intervenção, né? E a pergunta é, a cannabis, o canabinoide, o fitocannabinoide, poderia diminuir ou melhorar o desempenho desse paciente? Muito possivelmente, mas aqui é para ilustrar o que é essa patologização medicalizada. Muito provavelmente não foi só esse intensivista que passou esse tanto de medicamento, né? Devemos investigar melhor, mas isso acontece muitas das vezes, em muitas vezes. E essa paciente não está hospitalizada, ela está ambulatorialmente na via doméstica, ela está em casa usando todos esses medicamentos. Então, para entender ainda um pouco melhor do que significa essa patologização medicalizada, é importante nós percebermos a movimentação ao qual a maioria dos profissionais e pacientes está submetido. A cadeia produtiva, ela vive em compressão. A gente tem, falando de mercado, cadeia produtiva, né? O sistema de produção, 490 indústrias farmacêuticas produzem. Eles precisam vender. É uma empresa. Sem faturamento, ela não mantém a sua empresa funcionando. Geralmente, eles têm a base dos médicos como prescritores, como sua válvula, né, a sua ponte de envolvimento com seus produtos. Então, é um mercado que tem o aspecto B2B, né? Business to business. Desses 550 mil médicos, são 54 especialidades farmacêuticas, suponhamos que nós temos 490 mil que prescrevem, né? São 7 mil hospitais, mais de 89 mil drogarias, não sabemos quantas clínicas, né, de consultório ambulatorial privado temos, são 40 mil apresentações farmacêuticas, e um farmacêutico por drogaria nesse excesso de prescrição. Então, nós temos movimentos, né, que envolvem uma escalabilidade, porque nesse momento tem algum médico prescrevendo, seja uma emergência, tem um paciente usando um medicamento. Então, isso envolve os processos que eles são assimétricos e simultâneos. A cadeia de consumo tem necessidades de ampliar o serviço de farmácia clínica, de aumentar a desprescrição, de aumentar a política nacional de plantas medicinais vinculada à fitoterapia, gerando um uso racional de medicamentos, com essa educação de uso racional, gerando essa responsabilidade social, e a cannabis ou o canabidiol deve entrar na política nacional de assistência farmacêutica que ainda não está. Isso aqui a gente está falando de um cenário de bioeconomia que vai interferir nesse comportamento assimétrico, simultâneo e escalável. E aí são vários fatores. Para vocês compreenderem as demandas, né, de gestão, investimento e política para um ambiente sustentável nesse setor. E a cannabis, ela entra para mudar essa percepção, ou deve entrar para mudar essa percepção, que na pandemia, só mais uma ilustração, né, a gente teve aí uma compra
todos aqueles produtos, insumos que estavam envolvidos com a Covid, né? Desde os primeiros meses até no final, compras bem direcionadas e muito elevadas, se a gente for fazer um comparativo. Aí eu pergunto, durante a pandemia houve uso irracional de medicamentos? Durante a pandemia, a cannabis ela não entrou em nenhum protocolo porque ela estava em crescente discussão, né? Mas eu coloco esse dado para a gente fazer uma reflexão frente ao slide anterior, em uma situação aguda. A necessidade de desprescrição e uso racional ela aumentando a pressão no sistema, porque aumentará a necessidade de profissionais na avaliação técnica de cada paciente, seja em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Então, a gente tem o aspecto da redução de danos, nessa questão da patologização medicalizada crônica, sendo envolvida, seja para insumos ilícitos ou lícitos. Nós temos aqui nesse artigo, que é do portal Green Science Times, né, necessariamente a necessidade, eu não vi, mas tinha aqui um link aqui para vocês olharem, é Green Science Times, onde nós temos todos os artigos do grupo de trabalho farmacêutico, da BICAM, sendo publicados aqui de forma técnica. Esse aqui foi publicado, foi pela autoria da doutora Solange Napo, da Unifesp, onde ela foi orientada à vinculação da redução de danos através do uso de cannabis na dependência de drogas, lícitas ou ilícitas, quer dizer, drogas entorpecentes e medicamentos. Porque se você usa errado um medicamento, que é uma droga lícita, você tem um dano, que é o que a gente está falando da patologização medicalizada, né? Então, necessariamente, tem essa condição de participação dos profissionais em redução de danos, mitigando problemas de saúde e descomprimindo o sistema de saúde. Se você colocar na internet cannabis e redução de danos em independência de drogas, você vai achar o artigo, o site já tem vários outros temas lá, cannabis educação, cadeia produtiva da cannabis, cadeia produtiva de insumos. Vão ser 20 fascículos técnicos com temas técnicos da cannabis, já tem bastante lá. A parte de extração, a parte de tecnologia farmacêutica, a parte de controle de qualidade, tudo está entrando aos pouquinhos. Cannabis e a revisão do sistema de saúde. Qual a sua visão sobre isso, né? Se eu te perguntasse hoje, qual a sua percepção sobre a inserção da cannabis no sistema de saúde, o que significa isso para você que está aqui no Congresso, né? Necessariamente há um impacto onde quem acompanha esse assunto tem visto aí nos bastidores, nas articulações, como tem sido trabalhoso inserir a cannabis para esse desempenho dentro da demanda apelativa que se tornou a cannabis com todo o processo de notoriedade dos pacientes, por exemplo, epiléticos, que melhoraram o seu desempenho. Então, a gente tem que entender um pouco do sistema de saúde. Hoje, a gente tem um aspecto de judicialização muito acentuado, né? Onde em 2018, por exemplo, em bilhões de reais, né, houve o custo com judicialização de medicamento especificamente. Então, o acesso ao tratamento para equilibrar a homeostase do sistema endocannabinoide poderá diminuir o impacto nesse processo de judicialização e uso de recursos financeiros vinculados ao planejamento do SUS, do Ministério da Saúde. Essa é uma condição que a gente deve pensar. Mas quando a gente pensa que há 6 anos atrás se gastava 1,3 bilhão da União naquele ano, né? É bom observar aqui, ó, do que se gastou, isso é 1,3 só com medicamento, né? Isso corresponde a 69% do que é feito nas decisões judiciais. O medicamento é o que se mais gasta em decisão judicial no Brasil. Não é o insumo em si, que está 0,1% disso. Não é a internação do paciente no hospital, né? Mas o medicamento, ele é um insumo extremamente importante. Quando nós pegamos essa condição de regiões, né, em relação aos assuntos de demanda judicial, nós vamos perceber que o medicamento, por estado, né, na região norte, 79%, na região sudeste, 68%, na região sul, 74%, na região centro-oeste, 52,5%, acarretando esses 62, 69,1%. Só na região nordeste é que os leitos
a necessidade de leitos ocupa uma maior condição de judicialização em relação a medicamento. Nas outras regiões, todos os medicamentos têm essa condição. Então, a gente tem que problematizar isso entre doença integral e saúde integral, né? A cannabis ela vem para promover saúde integral. A doença integralizada é o sistema de patologização medicalizada, que a gente tem que repensar esse processo. Nós temos no Brasil, de uma forma ambulatorial, 56 milhões de brasileiros usando calmantes e soníferos de vinculação controlada, né? Vinculados à portaria 344 do Ministério da Saúde. O Rivotril é um que lidera essa lista, isso é um dado também de 2018. Quando a gente pega a Organização Mundial da Saúde nas Américas, o Brasil é o segundo país com mais pacientes com depressão, sendo que o mundo das 10 principais causas de incapacitação, 5 são transtornos psiquiátricos e a depressão é a que está em primeiro lugar, depois o alcoolismo, depois a esquizofrenia, depois o transtorno bipolar, depois o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, depressão e alcoolismo, ó, vejam bem, são problemas de saúde pública de nossa realidade próxima, porque hoje a gente vive um processo pandêmico de saúde mental. Então, o consumo de medicamentos por dose diária no Brasil, com antidepressivo, ele chega a 358 milhões de doses. Os ansiolíticos, isso dado de 2016, isso deve ter aumentado. Os ansiolíticos sedativos hipnóticos, 283 milhões. Né? Então, como que esse sistema é assimétrico, escalável e desorganizado? Aqui a gente tem um referencial, são 90 mil drogarias espalhadas e com a força, a pressão comercial para essa finalidade, além das premissas das formações em saúde, né? Da educação, graduação na saúde. Aqui a gente tem um dado do Canadá, muito interessante, né? Esse estudo canadense onde coloca o risco de incapacitação a longo prazo de pacientes deprimidos. Então, pacientes deprimidos que retornaram ao trabalho sem usar medicamento, retornaram em maior quantidade, em maior volume. Já pacientes que se tornaram incapazes pelo uso de medicamento e não retornaram ao trabalho, 19% dos medicados. Aqueles que estão aposentados, ou que foram demitidos, ou que saíram, também teve um índice um pouco maior dos pacientes que foram medicados. Quer dizer, aqueles que estão em alguma farmacoterapia com esses antidepressivos. Já quanto ao uso de drogas por dentro da empresa, também um estudo faz parte de um dado do Canadá, o álcool é o primeiro. O álcool remete esse dado. Depois, analgésicos sem prescrição, medicamento isento de prescrição. Depois o tabaco, depois a cannabis, depois a maconha. Então, usuário de droga por tempo de empresa. O álcool interfere nessa condição de você se manter produtivo na empresa. Depois, problemas relacionados ao uso de analgésicos sem prescrição. Depois, a nicotina. Depois, o uso irracional de maconha. Então, isso tudo envolve esse processo de como o sistema de saúde está em movimentação e interação. Aqui, do ponto de vista organizacional, né, nós temos o sistema de saúde inglês, brasileiro e o canadense muito parecidos do ponto de vista organizacional. O que muda é o quê? É a implementação. Né? Quando a gente tem essa figura do lado direito, onde a gente fala do acesso do paciente, nesse sentido horário do que está escrito, né? Lá no Canadá, eles fazem um processo de informação contínua, dados do paciente, gerenciamento contínuo, relacionamento contínuo, nesse paciente que está com cuidado centralizado. Isso gera o valor no sistema de saúde, que é diferente daquilo que a gente está falando de doença integral. Aqui a gente está falando de saúde integral focada na pessoa, não no doente, mas no indivíduo. E aqui, quando a gente olha esse outro organograma entre liderar esse processo com pessoas, né, eles coordenam isso com esse dado que está um pouquinho acima aqui, no canto superior direito, chamado Sistema de Informação Interoperável. Quer dizer, todos esses dados que estão aqui de informação contínua, gerenciamento contínuo, relacionamento contínuo do paciente, eles são interoperáveis. Eles estão em uma base de informação em que todos os profissionais têm acesso de uma forma íntegra para assistir os pacientes. Aqui no Brasil, isso ainda está
em discussões, eles não estão implementados, né? Mas clínicas podem fazer isso, drogarias podem fazer isso, como inteligência competitiva. O Sistema Único de Saúde podem fazer isso. Tem hospitais hoje que já têm feito algo parecido, incluindo o serviço de farmácia clínica, para mitigar interação medicamentosa, intoxicação do paciente em UTI, no pós-cirúrgico, na internação. Tem hospitais hoje que tem 30 farmacêuticos clínicos só fazendo isso. E com a cannabis, que também tem interação medicamentosa, é super importante essa movimentação que envolve o caráter transdisciplinar, para não só dizer o multiprofissional, né? E aqui a gente tem um processo que nós fazemos por telesaúde, envolvendo a avaliação do paciente, a avaliação farmacoterapêutica desse paciente, com os dados do paciente, o estilo de vida, e pegamos toda a relação de medicamentos que o paciente usa, fazemos o processo de aprazamento, monitoramento, sugestão de desprescrição e encaminhamos ele para os profissionais de saúde que são necessários ou até vias administrativas de convênio. Exemplo, o paciente que a gente teve que fazer uma intervenção para um acompanhamento com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, revisão do próprio último médico ou médico que melhor atende às necessidades do paciente, a gente encaminha, esse paciente foi encaminhado para um geriatra, ele vinha usando esses 10, 12 medicamentos aqui em sequência de um médico para o outro, já tinha passado por clínico geral, psiquiatra, entre outros. Então, o último, que foi a parte do nosso atendimento, ele está com um geriatra a partir do nosso encaminhamento e um terapeuta ocupacional em ação domiciliar. Estamos aguardando um retorno que a gente já fez com ele, alguns retornos, e entender como está o processo dele hoje. E nesse processo de desprescrição, né, a gente tem uma necessidade, os farmacêuticos são extremamente importantes, e o mais importante é o médico entender essa ferramenta, que é o seu parceiro, o farmacêutico na área clínica, porque o farmacêutico está envolvido lá na elaboração do medicamento, na produção, como ele tem uma corresponsabilidade na dispensação, onde ele tem a possibilidade de aproximação comunitária, clínica com esse paciente. E as drogarias também têm que entender isso, porque esse tempo é necessário nesse atendimento ao paciente para fazer a avaliação como a gente fez ali anteriormente e mitigar problemas ao sistema de saúde. Então, é necessário fazer uma revisão, analisar, né, ver qual a medida necessária a ser tomada, se é necessário fazer um ajuste e manter o monitoramento. Então, aqui são passos nesse processo de desprescrição, e eu não estou falando de desmame somente. Talvez uma parte da desprescrição envolverá desmame, dependendo do que for o medicamento. Mas aí, quando a gente entra nesse assunto aqui, e a cannabis, como é que a gente insere a cannabis nessa condição? A gente tem hoje em torno de 10 estados que têm leis estaduais para fornecer cannabis, ou canabidiol. 5 ou 6 municípios com leis municipais, né? Tem município que está desde 2021 com essa lei e nunca licitou. A gente tem estado como o do Mato Grosso, que o deputado que fez a lei empenhou 10 milhões, fez uma emenda de 10 milhões para o estado comprar produto à base de cannabis, e não comprou. Qual que é o problema, né? Em São Paulo, a gente tem uma informação recente, que além dessa aqui, com um grupo técnico, com 32 instituições, nesse grupo de trabalho para a implementação da lei, houve recentemente uma manifestação desse grupo de trabalho que sinalizou 3 indicações terapêuticas para a programação de compra e protocolo clínico para o uso desses produtos. A gente está falando de recurso público. São 2 tipos de epilepsia, salvo engano, e esclerose, múltipla tuberose. Mas houve uma sinalização para incluir autismo, algum aspecto de dor crônica e mais alguma outra inserção. A equipe entendeu que era melhor ir pelas evidências científicas altas, nível A, do que por todas as evidências científicas existentes. Muitos pacientes questionam, porque vão precisar, né? Que a gente tem uma pluralidade de uso desses produtos no Brasil em termos de indicação terapêutica, mas em se tratando de recurso público, aqui em São Paulo a gente teve um sinal de moderação, né? De cautela nessa inserção. O que a gente pode dizer em relação a essa cautela é que qualquer estado ou município que assuma de forma autônoma a assistência em saúde com recurso financeiro próprio, né,
ele vai ter recurso até determinado limite. Ele não tem hoje contrapartida da União, né? Ele não tem contrapartida do governo federal, do Ministério da Saúde, por quê? O comitê lá de incorporação de novas tecnologias no SUS, no SUS, no sistema de saúde, não incorporou canabidiol ainda, por critérios científicos e farmacoeconômicos. Então, ele não entrou na relação de medicamentos, né, ele não entrou na relação nacional de medicamentos, ele não é considerado nem insumo estratégico, nem um componente, né, desse insumo do Ministério da Saúde, nem básico, nem estratégico. E isso pode gerar algum tipo de desgaste para estados e municípios conforme a demanda aumente. A gente sabe que o Ministério da Saúde tem se movimentado nesse assunto, já existem provocações ao Ministério, mas nós estamos nesse processo. Por isso que é importante o entendimento do usuário com o profissional de saúde e a área de gestão dessas dificuldades, dessa complexidade. Se a gente pensar em inserção, né, da cannabis no sistema de saúde, hoje a gente está nessa primeira linha aqui, ó, a judicialização, que ela é relativamente alta, além das demandas de subsídio de produto, em nível municipal, estadual e federal, a gente tem mais de 2.500 habeas corpus para pacientes plantarem a cannabis em casa para fazerem uso terapêutico, fitoterápico, né? É estratégico se não tiver uma legislação viável para o ativo, quer dizer, a judicialização se torna estratégica para o paciente. Quando a gente fala de acesso, que ele fica mais restrito. A participação maior aqui é de advogados, né? Judicialização. O cultivo nacional vai mitigar essas questões das ações judiciais, né? Ou a padronização no SUS dos insumos, né? Porque nós hoje não temos a incorporação para haver a licitação. Se ela for incorporada, com a licitação tende a diminuir o quê? O custo conforme haja concorrência. É estratégico porque aumenta a capilaridade, pois permite a autonomia dos municípios para participar de uma forma mais equilibrada. O acesso vai ser ampliado de forma escalável, né? Aumentará a necessidade de profissionais de saúde e gestores capacitados. O cultivo nacional aumentaria o quê? Aumentaria o quê? Produtos com preço mais interessante para o governo comprar, se houver um cultivo nacional. A Farmácia Viva, que é aquele programa da Política Nacional de Plantas Medicinais de 2006, onde se pode plantar planta medicinal. São 70 plantas com monografia na farmacopéia de uso tradicional, sem atuação no sistema nervoso central. Hoje são 30 municípios de 5 mil, mais ou menos, que têm implementado a Farmácia Viva, que ela tem 3 níveis. Tem um nível de distribuição de mudas com orientação e educação para como usar em casa. O segundo nível é distribuição de planta seca para fazer o processamento em casa. O terceiro é a manipulação com dispensação de produto. Né? Então, do ponto de vista farmacoeconômico, é positivo a Farmácia Viva com a inserção da cannabis, se prevendo o quê? O resultado melhor no impacto da saúde da população. Né? E é estratégico porque envolve a saúde familiar, controle ambiental e a participação de profissionais da saúde no processo. O acesso depende da implantação do projeto por meio de edital, por política nacional, podendo haver política estadual e municipal que insira a cannabis nessa condição da farmácia viva. Mas, para tanto, a planta precisa ser o quê? Colocada num processo de viabilidade de cultivo que ela não está ainda, né? Ela é uma planta proscrita. Aumentará a necessidade de profissionais de saúde e de gestores nessa condição da farmácia viva, pelos critérios da própria farmácia viva. O cultivo nacional assegurará a inserção na planta nesse programa. Então, é extremamente importante ver todos os atributos que o SUS tem para acesso. Um outro, dentro da Política Nacional de Plantas Medicinais, é o laboratório de manipulação. Exemplo, o município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, que já compra insumo fitoterápico e manipula e dispensa, e tem um estudo observacional que pacientes que usarem insumos fitoterápicos diminuíram a dosagem dos insumos sintéticos, até mitigando um processo de saúde lá na frente, porque o desempenho da saúde melhorou, e diminuindo dose, até muitas vezes suspendendo determinados medicamentos, só ficando ou com fitoterápico ou mudando o estilo de vida, né? Então, o laboratório de manipulação, ele atua nessa questão de customização, porque ele faz formulações próprias para um perfil populacional local. Então, ele é extremamente interessante. Pode ser usado de forma estratégica, na ausência de uma farmácia viva com cultivo. Depende de projeto de implantação e verba direcionada e equipe técnica de farmacêuticos, sobretudo, né? Possibilitando o quê? Mais fornecedores sendo consultados para um melhor preço. Já os laboratórios oficiais, que são as indústrias nacionais,
mais ou menos 18 hoje subutilizados, poderia sim estar ofertando a matéria-prima para o cultivo nacional com custo bem menor, né, a partir de um cultivo que diminuísse essa independência de compra de insumo importado, porque hoje tudo que entra no Brasil é importado, vai exigir mais farmacêuticos, mas vai ampliar a disponibilidade do produto no SUS. Quem teve essa primeira ideia foi o doutor Antônio, farmacêutico da Federal de Pernambuco, lá no LAFEP, no Laboratório Oficial, na década de 90, mas ele não foi ouvido, né? Não deram ouvido a ele. Infelizmente, ainda era um tabu muito grande. Lembrando que Pernambuco tem uma característica ali do Nordeste ter aquela história do polígono da maconha, tem culturalmente um envolvimento com essa planta ali. Uma outra estratégia dentro do SUS é o autocuidado com o sistema endocannabinoide, diminuindo o quê? O mínimo de orientação e educação, né, com as PICs, usando alteração de estilo de vida para interferir no sistema endocannabinoide, positivamente, vai diminuir custo e você tem algum tipo de acesso. O que é o acesso? O acesso de cuidado ao seu sistema endocannabinoide é a forma de introduzir no SUS forma de tratamento, né? Porque você está fazendo prevenção no seu sistema endocannabinoide que tem endocannabinoides, que são as substâncias que estão ali de forma endógena, que se tiverem suprimidas vão gerar necessidade de uso do fitofármaco, da fitoterapia da cannabis. Então, a estratégia na prevenção primária, nessa predição de saúde, de cuidado do sistema endocannabinoide é extremamente interessante, conforme a política que o governo estabeleça, nesse fim que ainda não existe essa política. Requer ampla capacitação de profissionais de saúde, mas possibilita a educação e saúde para o uso racional da própria planta. Então, tudo começa nesse processo do conhecimento. Teria uma outra linha aqui que eu esqueci de colocar, porque essa tabela é de autoria minha, são os arranjos produtivos locais através da produção das ONGs, né, das associações de pacientes. Eu tenho que completar esse quadro, mas que tem um benefício enorme também nessa concepção. Então, dentro da fitoterapia, a cannabis vai entrar aqui, num horto medicinal, na farmácia viva, na farmácia com manipulação ou da própria indústria de medicamentos, por aquisição externa, né? Porque hoje, dentro do quadro da fitoterapia, que é um edital lá do Rio Grande do Sul, plantas medicinais in natura eles compram. Chá medicinal está inserido. Fitoterapia, fitoterápico manipulado está inserido. Fitoterápico industrializado também. Então, todos esses atributos aqui, a cannabis vai entrar nesse caminho de forma a gerar acesso. E aí você tem um sistema de saúde mais sustentável. Quem tem isso no mundo? Ninguém, né? É muito importante você entender isso. Sistema endocannabinoide, um vetor de mudanças. Olha, a cannabis deixou de ser a maconha virou cannabis, né, no dito popular, quando cientificamente se descobriu os passos desse sistema endocannabinoide. Então é muito importante que a parte científica ela vem gerando a quebra do preconceito da maconha, né? Porque boldo, qual que é o nome científico do boldo? Você sabe, você toma um chá de boldo, da camomila, da cidreira, né? E aqui não teria nenhum problema que eu vou falar, eu vou usar um remédio de maconha, né? Mas muitas das vezes a gente tem esse nó na cabeça. Mas entendendo melhor o sistema endocannabinoide, né, o canabinoide em si e o sistema endocannabinoide, a gente tem aqui canabinoides endógenos e exógenos, que podem ser os exógenos naturais da planta e os sintéticos. Os endógenos estão atribuídos ao sistema endocannabinoide, que tem o quê? O envolvimento de neurotransmissores e receptores e enzimas, que fazem esse conjunto de ações, tornando-se mais um sistema, além do sistema muscular, esquelético, cardíaco, o sistema endocannabinoide, ele atua de forma a ser um regente, moderador, né, entre os outros sistemas, para essa expressão e distribuição de receptores que nós temos. Exemplo, CB1, que é o receptor que se liga ao THC da planta, mas que se liga à anandamida, que aqui a gente vai ver, o AEA é uma anandamida que se liga ao receptor CB1, o 2AG é um outro neurotransmissor que se liga ao receptor CB2, entre outros receptores que a gente tem num sistema endocannabinoide mais amplo, né, desde dos GPR, dos TRP, entre outros, né, que estão atribuídos à participação de atividade de insumos ou da planta ou de endocannabinoides que nós temos nessas atividades, lembrando que o CB1 está muito ligado à atividade neuromotora e o CB2 muito ligado à atividade imunológica. Eu, necessariamente, falando aqui rápido sobre alguns aspectos, porque durante o congresso vocês têm alguns assuntos vinculados a esse sistema. Mas colaborando com o raciocínio da área científica, eu estou aqui com um gráfico do PubMed 2018, eu nem quis atualizar, porque isso vem crescendo.
vem crescendo, né? A gente tem publicações de cannabis no México, em torno de 103 nessa época, Colômbia com 32, Argentina com 34 publicações. Mas lá na USP de Ribeirão Preto, a gente tem um nível de publicação só de canabidiol elevadíssimo, condicionando a ser o país, o Brasil, que mais publica referências científicas do canabidiol no mundo, para vocês terem ideia. E nós temos um mapa hoje de pesquisa no Brasil bem já se distribuindo, né? Tanto na Unicamp, na Unesp, quanto na USP de Ribeirão, na UNB em Brasília, na Universidade Federal de Goiás, Federal de Santa Catarina, Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro tem alguma participação no assunto, Federal de São João del Rei foi o primeiro local que teve plantio de cannabis com autorização da Anvisa, o Federal do Rio Grande do Norte, entre várias outras, já algumas universidades particulares, como a Unievangélica de Goiás, com algum tipo de pesquisa. Tem aumentado o número de assuntos vinculados à dissertação de mestrado, tese de doutorado, TCC acadêmico, de graduação e pós-graduação, de caráter lato sensu, né? Então, tem bastante coisa acontecendo, o que valoriza a fitoterapia, tá? Aí, quando a gente passa aqui nessa questão da nossa proposta de temática, é muito importante porque não adianta nada a gente só saber a forma de extrair, né, a forma de plantar, formular um bom produto e vender sem compromisso. Quer dizer, o que mais tem gente no Brasil é usando medicamento errado. Então, o cuidado integrado, ele deve ser feito. Mas eu coloquei omissão e indiferença, porque ele tem sido feito, ele tem sido procurado. O que é esse cuidado integrado? Aquele modelo do sistema de saúde canadense, onde a gente tem o envolvimento do sistema endocannabinoide em aspectos do nosso organismo que envolve essa extensão, né? Esse lado epigenético de manifestação do sistema endocannabinoide, nessa expressão com o relacionamento interpessoal, quer dizer, a vida emocional, no desenvolvimento espiritual, na atividade física, na alimentação, no sono bem feito, né? E a autoconsciência disso já envolve um processo de autocuidado integrado. Então, a gente tem que envolver o sistema endocannabinoide num fomento de promoção de saúde para haver níveis de canabinoides endógenos equilibrados, mas nós não temos uma política pública para isso. Né? A concentração de canabidiol, ela hoje remete a ele ser usado como suplemento. Nós não temos essas referências. A cafeína, por exemplo, 400 miligramas, até 400 miligramas, ela é um suplemento. Ela pode ser usada como suplemento, alimento, e acima de 400 miligramas ela é um fármaco. Ela tem aspecto de indicação farmacológica. Lembrando que ela também pode ser usada dentro da cadeia do café, até como compostagem, cosmético. Né? Mas dentro da área da cannabis, e fazendo referência ao canabidiol, que não tem atividade psicotrópica, embora ele seja psicoativo, porque ele diminui a ansiedade, né? Hoje nós não temos esses estudos de referencial que envolvem esses limiares para ele ser considerado, por exemplo, um suplemento. Embora também nos Estados Unidos ele seja usado como suplemento em muitos lugares, e na Inglaterra também, por exemplo, mas na União Europeia não. Então, as pesquisas nesses aspectos de limiares de uso, né, farmacológico, alimentício, viés toxicológico, elas precisam ser aprofundadas. O autocuidado racional do sistema endocannabinoide é onde envolve a transdisciplinaridade, como que um psicólogo está envolvido no cuidado racional do sistema endocannabinoide, um nutricionista, o farmacêutico, o fisioterapeuta e assim por diante, o médico. Né? Como é que esses profissionais identificam necessidades de referência e contra-referência, quer dizer, de encaminhamento para esse cuidado. São necessidades que hoje nós vemos que refletem a necessidade de saúde de forma geral, e o sistema endocannabinoide, a cannabis, vem como um agente de potencialização, colaboração, para nós implementarmos esse tipo de trabalho. Então, a fitoterapia vinculada ao sistema endocannabinoide, quer dizer, a homeostase do sistema endocannabinoide, através de ativos que têm ação canabinomimética, né, ele é um colaborador, porque não é só ativo da planta cannabis que atua no sistema endocannabinoide, tem outros ativos, né? E aumentar o pool de prescritores. Lá na Política Nacional de Plantas Medicinais, nós temos todos os profissionais de saúde que, em nível de conselho profissional, habilitar esses profissionais a prescrever fitoterapia
podem prescrever a fitoterapia. Por que eles não podem prescrever ainda a fitoterapia da cannabis, né? O Conselho de Fisioterapia tem buscado orientar os pacientes nisso, né? Mas como a gente está com os ativos da planta vinculados à portaria 344, com restrição à prescrição de médicos, dentistas, sobretudo, isso tem atrasado o processo, mas é um processo de discussão. Então, a gente precisa de política pública que faça essa interseção de ampliação dessa regulamentação entre MAPA, Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Justiça, Ministério da Educação. Esse é um processo que só vai haver se as entidades da sociedade civil, autarquias públicas e governamentais e parlamento, em conjunto com as empresas, possam ter essa força-tarefa para melhorar o desempenho regulatório. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma publicação para vocês perceberem que o que eu falei tem algum tipo de verdade, né, ou total verdade, porque foi feito um estudo observacional, onde, dentro de uma prática de imersão, um retiro avançado de yoga de 4 dias, né, pacientes estiveram juntos associando os efeitos canabinomiméticos através dessa ação de atividade de yoga, né, com um aumento, né, ou melhora contínua no curto prazo da saúde mental, esse restabelecimento dos dados em saúde dos endocannabinoides. Entenderam? Quer dizer, eles vão participar da prática de meditação, respiração, reoxigenação celular, desestresse, né? Diminuição de ansiedade, onde eles vão ter uma melhora de foco, felicidade, bem-estar, com scores de depressão e ansiedade sendo alterados. Eles fizeram uma dosagem de marcadores bioquímicos envolvendo o sistema endocannabinoides antes e depois. Então, isso aqui comprova que as práticas integrativas de saúde, elas têm um caráter totalmente viável na condição do que a gente colocou como promoção do trabalho racional do cuidado ao sistema endocannabinoide. Mas artigos publicados como esse deverão ou podem surgir. Necessariamente, nós temos aqui os canabinomiméticos, dentro da fitoterapia canabinoide, como possibilidades adjuvantes nesse cuidado. Nós temos o cacau, né, que age aumentando a atividade da anandamida, que é um neurotransmissor. O chá verde atua em receptor canábico, a cava-cava atua no CB1, o alecrim, a pimenta do reino, a copaíba no CB2. As trufas negras contêm substância análoga à anandamida. A equinácea atua no CB2, né? A ruda teve um estudo que condicionaram de haver quantidades pequenas de canabidiol na arruda. Entre outras plantas menos conhecidas, como a maca, nós temos a rádula, que tem uma substância análoga também ao THC, semelhante quimicamente ao THC. O girassol africano, que tem bastante canabigerol, e ela tem o canabigerol mesmo, ela parece uma margaridinha, né? E outros canabinoides, saiu um estudo recente dela muito bom, né? Vale a pena, por ela não ter THC, ela deve entrar no rol de plantas que vão ser cultivadas com fonte de fitocannabinoides. E também a gente tem a margarida, essa margarida elétrica, que atua no sistema endocannabinoide, entre várias outras, a cúrcuma, por exemplo, né? Então, a jornada do paciente e o sistema, o cuidado, né, transdisciplinar, essa jornada do paciente vinculada ao sistema endocannabinoide. Hoje, nesse paciente que atua que tem necessidade de usar produto de cannabis, ele está muito vinculado às legislações, né? A primeira que entrou não era um produto para comprar na farmácia, então o paciente precisava de uma receita, às vezes precisava de um advogado, às vezes ele precisava de ir na Receita Federal, às vezes ele precisa de exames e laudos para anexar em processos, né? Então tem conselho de classe envolvidos, empresas. O paciente ele fica vinculado a um monte de coisa, não era só ir na farmácia comprar, agora ele já pode ir na farmácia comprar a partir da receita, só que o produto ainda tem uma customização elevada. E quando a gente pensa que no momentos e ações desse paciente, a gente tem o quê? O paciente que tem uma rotina mantida, né, de atividade física, dorme pouco, sim, sintomas incomodos, o tratamento atual ameniza, mas não resolve, isso coloca ele nessa jornada até chegar na consulta médica, né? Até chegar na consulta médica e estabelecer esse tratamento. Ele tem toda essa necessidade de melhorar esses sintomas, buscar informações
entre os profissionais de saúde, muitas das vezes, né? Alguns slides aqui a gente tem um trabalho vinculado a médicos que atuam no sistema endocannabinoide com prescritor de cannabis, que eles desenvolveram esse raciocínio e a gente está tentando complementar ele com raciocínio transdisciplinar, né? Porque o paciente, ele hoje está muito vinculado a uma necessidade de uma prescrição médica, mas aquela relação do cuidado com o sistema endocannabinoide, ele se torna transdisciplinar. E é possível a gente abrir esse leque de participação para assistência ao paciente. Então, nós temos toda essa condição da falta de informação gerando a busca, onde encontrar primeiro o médico, né, ou o produto. Ou ele sabe do produto, precisa do médico. Então, ele tem que ter o quê? Dúvidas específicas para usar. Então, lá dentro da consulta, ele vai fazer toda a anamnese necessária para essa orientação diagnóstica, né, que envolve o trabalho do prescritor, necessariamente, para depois ele ter o quê? Um tratamento que gera um impacto na mudança dessa qualidade de vida através do insumo de cannabis. Envolve todo esse relacionamento, mas hoje muito vinculado ao médico. É quando a gente pega aqui a participação dos profissionais de saúde nesse cuidado ao paciente, se a gente for pegar médico, enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, nutricionista e cuidador, né? A gente vai ver o médico de ponta a ponta, depois o enfermeiro e o psicólogo. Conforme os produtos vão entrando nas farmácias, vai aumentando a participação do farmacêutico, o nutricionista ainda um pouco longe. E o cuidador sempre ali na via ambulatorial, né? Para vocês verem o quão de oportunidade nós temos para crescer nessa questão da assistência aos pacientes em tratamento com produto de cannabis. Aí eu coloquei aqui uma provocação, né? O canabidiol na contramão, novas empresas e ou desordem. O canabidiol ou cannabis entra na contramão da forma tradicional que o mercado trabalha, né? Que a terapia farmacológica é inserida. E aí as novas empresas, ou elas entram para fazer a diferença nessa contramão de gerar um indicador positivo, ou elas entram na forma como os outros produtos são inseridos no mercado. Então, a gente vê hoje produtos na farmácia já em torno de 25 apresentações. Pela RDC de importação, a gente tem mais de 200 apresentações, são muitas marcas. E aí a gente pergunta, a gente vai ter uma exploração maior da compreensão dos ativos da planta, inserindo esses ativos para problemas de saúde, ou nós vamos equilibrar essa balança para entender como é que eles agem ali no sistema endocannabinoide, né? Por enquanto, nós estamos vendo uma ação quase que às cegas dessas evidências primárias dos fitocannabinoides, fazendo essa pressão no uso de fitocannabinoides, tornando eles uma desordem, entre aspas, porque a gente sabe que tem muito paciente que melhora, mas a gente não sabe medir a forma como esses ativos podem gerar danos pelo seu uso, de algum parâmetro irracional do seu uso, né? E a compreensão vai ser melhor com o equilíbrio da atividade sendo entendida, né, com os agentes do sistema endocannabinoide. E aí aqui a gente gera mais reflexão do caminho que a gente está seguindo. E aí quando a gente fala de demanda, né, a gente tem no Brasil em torno de 14 milhões de brasileiros que vão poder usar canabinoides. Só de autismo são 2 milhões, pacientes com Alzheimer 1,5 milhão, 1 milhão e 200, com câncer 1,5 milhão, com epilepsia aproximadamente 1 milhão, só de paciente com insônia se fala de 73 milhões, né? Então, são milhões de pacientes com necessidade de tratamento com fitocannabinoides, mas milhares de pacientes com tratamento inadequado pela pressão do sistema, né? Que é toda aquela logística que a gente falou antes. Tem 180 mil cadastros de importação direta na 660, né? Com 290 marcas importadas, para mais de 100 tipos de indicações terapêuticas diferentes. Não é só as epilepsias, não são só epilepsias e a esclerose múltipla, né? E os convênios ainda estão se organizando, né? A gente tem em torno de 700 planos de saúde e eles estão se organizando, muitos recorrendo, sendo contra o fornecimento. Né? E necessariamente as farmácias de manipulação ainda não estão fornecendo. São mais de 190 medidas de liminar para que as farmácias possam manipular para os pacientes. Só drogaria pode vender pela RDC 327. Então nós temos um caminho a ser percorrido. E esse caminho ele deve ser compreendido da seguinte forma. Hoje, né, entre variação de frequência no sistema de saúde, se a gente tem um processo de demanda que chega na via ambulatorial, gerando necessidade de 61%, crescendo, né, ano a ano, com índices de 9%, se a gente não atende bem ambulatorialmente,
Lá a despesa hospitalar aumenta, né, que hoje representa 39% do sistema, mas crescendo a 10% ao ano. E hoje na cannabis a gente tem o quê? Baixo número de médicos ou prescritores e profissionais de saúde capacitados para prescrever cannabis e fitoterápicos, não só cannabis. Poucos produtos ainda disponíveis no mercado com um alto custo do medicamento, um alto custo da prescrição, da consulta do prescritor. Existe um preconceito sobre esses produtos serem de maconha, né? Falta de informação e acesso gerando essa judicialização ou para obter judicialização, falta de produtos padronizados no próprio Sistema Único de Saúde. Então, isso tudo limita o acesso ao tratamento para o cuidado do sistema endocannabinoide. São pontos de necessidade de melhoria. E nós temos aqui o advento das ONGs. Nesse meio tempo aqui que nós estamos, de 2015 para hoje, nós já temos mais de 30 ONGs que plantam ou buscam plantar fitocannabinoides para ofertar aos pacientes. Mas a gente tem mais de 50 já, quer dizer, bem mais de 30, além das que têm CNPJ, que estão irregulares. Elas não têm uma legislação que viabilize o seu trabalho. Né? Nós não temos nenhuma legislação que fale que qualquer ONG ou uma ONG possa plantar camomila, erva cidreira e gerar um produto a partir de um laboratório de manipulação e dispensar. Não é só para cannabis. O único lugar que pode fazer isso é dentro do SUS, dentro do programa da Farmácia Viva. Então, além da necessidade de legislação, nós temos que melhorar o aspecto do setor produtivo. Então, vai ter que ter uma interação entre setor produtivo, governo e terceiro setor. Essas associações são fontes de fornecimento de fitoterápico, fonte de pesquisa, né? E fonte de pesquisa clínica, inclusive, né? Através dessas associações. Só que ainda há uma necessidade de maturidade. Existe a ABICAM, que é a Associação Brasileira das Indústrias Cannabis, que é suporte setorial econômico, científico, com responsabilidade social para o crescimento do setor, envolvida desde o agro até a área farmacêutica, a área médica e assim por diante. Mas, assim, entrando rapidamente nessa questão de como que há uma sustentabilidade de fato, né, em tudo que a gente está falando, o canabidiol isolado, como qualquer insumo ativo farmacêutico sintético isolado, ele tem um pico de absorção, ele tem que ser mantido aquela posologia para ter a condição de biodisponibilidade plasmática do tratamento sendo mantido. E o canabidiol ele sofre essa curva em U, diminuindo o seu efeito. Então, ele tem que ser mantido em dosagens geralmente mais altas do que esse gráfico da direita, que é um extrato fitoterápico com cannabis, né? Isso também serve para qualquer outro extrato de planta, que tem essa ação mais distribuída uniforme ao longo do tempo, num caráter de absorção. Se a gente tem absorção de plantas, né, vegetais, da nossa nutrição, ela é distribuída. Né? Você não come um prato cheio de cafeína, de pó de café, pó de café, quando eu falei cafeína isolada, que seria um pozinho branco. Né? Nós não fazemos isso, nós comemos o quê? O extrato, o pó de café, que tem vários elementos ali. E aqui, se a gente for usar em separado, né, isoladamente, a chance de acontecer reações adversas, ter que aumentar a dose, é maior do que em um extrato, que a gente chama de full spectrum. Né? Então, esse efeito do uso isolado versus um full spectrum é o que a gente mostra do caráter do sinergismo farmacológico que na cannabis, no mundo da cannabis, chama de efeito comitivo. Como eu disse, a gente tem vários outros receptores envolvidos no sistema endocannabinoides que estão envolvidos nesse efeito comitivo, que é a interação sinérgica dos insumos da cannabis com esses receptores. Quando a gente pega um produto, uma necessidade terapêutica, né, a gente vai perceber o quê? Um analgésico, um efeito analgésico, a gente vai ter participação de insumos da planta, fitocannabinoides da planta, envolvendo THC, tetrahidrocannabinol, o canabinol especificamente, que é o CBN, canabidiol, e o CBC, que é eu não vou lembrar, vou falar errado aqui o nome dele, que eu sempre me perco, mas acho que é canabiciclol. Então, todos aqui, esse gráfico serve para mostrar que se eu for usar, quem que se eu usar isoladamente é vantagem. Se eu usar o canabidiol isolado, ó, o efeito vasodilatador do canabidiol, de forma isolada, tem uma ação farmacológica específica vantajosa. O anti-isquêmico, o antipsoriático e um neuroprotetor também. Agora, se ele for usado de forma cinética ou outras coisas, vai ser positivo. Antipsicótico também, né? O THCV o THC como anorético, ele pode ter efeito, porque ele aumenta o apetite. Então, aqui a gente percebe a necessidade, a partir desse gráfico, do que significa a modulação entre
o uso da planta como extrato e o uso isolado frente a uma necessidade do paciente no tudo aquilo que a gente já falou antes, né? Cuidado transdisciplinar, sustentabilidade do sistema de saúde. E aqui a gente tem na planta também outras substâncias como os terpenos. Então, aqui na parte de baixo, a gente tem os terpenos, no lado esquerdo, a gente tem as condições de uso, né, da planta, com os efeitos, na parte superior, os canabinoides, na outra parte aqui, os termos farmacopeicos, né, de uso. Mas quando você analisa esse gráfico, toda a interação, você vê o equilíbrio que é usando um fitocomplexo, um extrato de planta, gerando esse sinergismo. Então, é extremamente importante estudar, não tem como, né? Clinicamente, sobretudo. Então, formações de fitoterapia clínica, formações de cannabis medicinal são muito importantes para elevar esse conhecimento e atender melhor o paciente. Aqui a gente tem uma outra interação que a gente coloca entre proporções, né? Entre proporções de formulações para efeitos esperados na necessidade do paciente. Por exemplo, um efeito para ansiedade e estresse, uma fórmula com canabidiol 20 em proporção em relação a uma parte de THC. Então, vem aquele full spectrum de óleo de cânhamo, né? Então, ele tem toda esse vetor. Quando a gente pega óleo de proporção igual entre THC e canabidiol, a gente tem a parte de dor, fibromialgia, insônia e Alzheimer sendo relevantes. Como vocês já devem ter tido uma referência ou vão ter em outra aula, eu não vou aprofundar nesse slide, senão a gente vai talvez sair um pouquinho do foco, mas para vocês entenderem um pouco mais da questão da sustentabilidade de ter o fitocomplexo. E aqui os receptores CB1 e CB2, como eu disse, a gente tem os canabinomiméticos, os canabinoides sintéticos agindo neles. Lá na Unicamp, por exemplo, o canabinoide sintético aqui na ponta direita, né, do lado direito, tem metabólito da dipirona que age no sistema endocannabinoide. Tem estudo do próprio metabólito do paracetamol. Lá na Unicamp tem um laboratório de farmacologia que estuda o sistema endocannabinoide com o mecanismo de ação da dipirona, para vocês terem ideia. Mas aqui, quando a gente tem o BCP, que é o carofileno, ele tem lugares que consideram ele um fitocannabinoide. Na estrutura química dele, ele não é um terpeno fenólico. Então, ele pode não ser considerado um fitocannabinoide tradicional, porque ele não é um terpeno fenólico. Mas ele age no receptor CB2 e ele é um ativo de planta e ele não está necessariamente envolvido com o metabolismo secundário da cannabis, mas ele está na copaíba, por exemplo, né? E os endocannabinoides internos. Então, esse conjunto de raciocínio aqui é que faz você entender e compreender esse sistema do sistema, esse funcionamento do sistema endocannabinoide, que é extremamente importante para uma decisão clínica, para uma decisão de formulação, né? Então, nesses encaminhamentos e compromissos, partindo para o nosso lado final aqui da apresentação, o processo de educação em saúde integrada é extremamente importante, que vai envolver o profissional de saúde e indo para a comunidade, como que o sistema endocannabinoide pode ser inserido o conhecimento dele nas escolas de ensino médio, nas graduações, na saúde domiciliar, né, na promoção da saúde. Nos envolvermos em processos de gestão pública para leis municipais, estaduais, federais é extremamente importante. A educação em saúde envolve esse gerenciamento em saúde. Quando a gente coloca o sistema endocannabinoide, a gente vai ver muitas situações voltadas para tudo que a gente fala de saúde do meio ambiente, a cannabis na saúde da mulher, na saúde da criança, na saúde do idoso, né? E todos os profissionais envolvidos. Então, é extremamente colocar isso dentro de uma programação de política pública, como eu disse. E a gente tem em torno de 12 profissionais de saúde, da educação física ao médico, do veterinário ao farmacêutico, mas que nas formações não tem na sua ementa de graduação, no mínimo, a farmacologia do sistema endocannabinoide, né? Poucos profissionais ainda estudando isso de forma avulsa. Um congresso como esse serve para mostrar esse caminho, porque esse sistema endocannabinoide ele vai entrar nova atividade. Nós estamos agora nas primeiras 2 décadas desse século, né? Então, eles vão entrar na parte científica, na atuação em saúde daqui para frente e ele só vai aumentar, né, a adesão. Quando a gente pensa em Brasil, a gente tem alta prevalência de depressão, ansiedade, transtornos alimentares, transtornos hipercinéticos e diabéticos. Quando se toma a decisão para fazer pesquisa clínica, quer dizer, ampliar o estudo da cannabis para ter produtos convencionais farmacêuticos, a gente vai muito nessa questão da prevalência, que é ponto de decisão das empresas para patrocinarem estudos clínicos, multicêntricos, randomizados, duplos cegos, né? Mas quando a gente vê as principais condições médicas atendidas hoje, a gente tem dor, ansiedade, Alzheimer, depressão. Então, fazer essa interseção vai ser definitivo
para a tomada de decisão de como vão vir os estudos clínicos e as principais indicações terapêuticas da cannabis, que aqui é para que haja uma menor chance de erro ao patrocinador da pesquisa clínica não ter prejuízo, né? Então, esse slide é muito para mostrar como que são feitas as decisões de empresas para novos produtos. E a gente tem uma necessidade de, como eu disse, políticas públicas locais para o sistema endocannabinoide de cannabis, a inserção na área de educação com o sistema endocannabinoide, ações interinstitucionais entre a sociedade civil, empresas, governos e parlamento, a influência positiva do conhecimento, né? Quebrando paradigmas, é extremamente importante você sair desse congresso com um outro entendimento, né, da maconha, e abre espaço para empreendedorismo e pesquisa. É extremamente importante aqueles que são já desse perfil tomarem decisão de se conectar a empresas, empreendedores e poder otimizar esse setor. Eu não poderia deixar de trazer aqui os personagens do mundo da cannabis recentes, né? O Dr. Rafael Mechoulam, que é o cara que isolou, identificou o THC na década de 60. Ele tem um documentário chamado Da Scientist, ou Cientista, no YouTube, falando do trabalho dele. Ele se tornou amigo do professor Elisaldo Carlini, que também morreu há uns 2, 3 anos, que é um médico da Unifesp, do interior de São Paulo, fitoterapeuta, que pesquisou cannabis, e o primeiro artigo científico, depois do isolamento do canabidiol do Dr. Mechoulam, foi na década de 80, do uso do canabidiol em epilepsia, é do Brasil, é do Dr. Carlini, que tem mais de 30 mil citações em trabalhos científicos. E o padre Ticão, que faleceu também tem 2 anos, veio nesse sentido a colaborar, a aumentar a capilaridade social desse assunto, na questão do acesso. Então, são 3 entes, 2 brasileiros importantíssimos, o Dr. Rafael Mechoulam, que faleceu esse ano. Nós queríamos que ele ganhasse o Prêmio Nobel da Medicina, né, com os trabalhos dele, mas em vida, mas não houve ainda essa menção. Eu trabalho com inteligência de mercado, promovendo investimento em projetos de cannabis, fazendo gestão de empresas de cannabis. Nossa equipe tem apoio jurídico e apoio de marketing vinculado à estrutura de cannabis comercial e na cannabis medicinal e trabalhos de desempenho comercial de empresas, né? Como eu disse no início, eu tenho um momento de estar coordenador do GT Farmacêutico da Bican, e nós temos o nosso e-mail corporativo, nosso WhatsApp, nosso Instagram, né? Nosso LinkedIn à disposição para interações de todos na necessidade de tirar dúvidas. A vida é uma colaboração, né? A gente vive em colaboração. Então, não é só competição, mas sim essa colaboração. Quanto mais a gente colabora, mais vitória, mais aprendizado, mais rápido, mais ágil a gente tem. E nesse tema da cannabis, a gente precisa colaborar. Porque quando a gente conhece a planta, amor maior não há. Muito obrigado a vocês, agradeço a atenção de todos, desejo um bom segmento de congresso. E parabéns aos promotores desse evento, que tem um material, um conteúdo de muito valor para todos. Grande abraço, até a próxima.